Oi, oi. Deixa eu só colocar aqui. Turma, sejam bem-vindos. Só preparar aqui o som. Ver se o Edu já chegou aí. Sejam todos bem-vindos. Vamos já iniciar nossa live. Ok. O som tá bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Alguém pode me dar um retorno aí? Clica. Oi, oi. Ok. Estão me ouvindo bem? Alguém pode me dar um retorno aí se está ouvindo bem? Tudo bem, depois você... Ótimo. Vamos ver se o Edu já Ótimo, que bom, que bom. Vamos ver se o Edu já está aí. Tá lá. Vamos ver se o Edu entra. Oi, oi. E aí, Vicente? Fala, Edu. Como é que tá? Tudo bem aí? Tudo ótimo, cara. Tudo bem. Com a saúde em paz já é um grande ganho, né? Nesses momentos de hoje, né? Os dias atuais, a saúde é a primeira coisa que importa. Como é que você tá? Tá em casa? Não, tô em casa agora. Já lá aqui tá tudo. Hoje é feriado aqui em São Paulo, né? Feriado de 6 dias, vai até segunda-feira. Então, realmente, não dá nós estamos já ficando em casa normalmente, né? Então, hoje foi dia de ficar. Então, estamos aqui direto aqui de casa. Legal. O mais importante é o que você falou. Tá todo mundo bem. E aí, em São Luís do Maranhão, tudo bem? Essa terra boa aí, esse pessoal maravilhoso Edu, que sempre me recebe. saindo do lockdown, né? Eu estou aqui desde o começo da quarentena, saindo do lockdown, mas como todo mundo, preocupado com o momento e trabalhando muito para se preparar para esse retorno aí, que se Deus quiser, será breve. Du, como é que você está em sua experiência de live? Conta para mim. A minha é a quarta. Não, eu só tenho acompanhado algumas lives, né? Acompanhei sua live com o Ratinho, acompanhei sua live com a Lia também. Mas legal, excelente, legal. Essa iniciativa de fazer live é muito bom, porque a gente acaba trocando um pouco nossa experiência aí de leilão. Muitas pessoas querem saber, às vezes não conhecem, né? E histórias e causos da leiloaria, né? É isso aí. E Edu, assim, ó, primeira coisa que eu tenho feito é o seguinte: por que a gente se propõe a fazer isso, né? A primeira ideia é por que a gente se propõe a fazer isso. Então, a ideia partiu de desmistificar um pouco de leilão, dar cara às pessoas. A gente vai falar no decorrer do nosso papo. Você é um amigo de muitos anos, então é um bate-papo que a gente vai tentar esclarecer um monte de coisa. Como tem algumas pessoas que não te conhecem, eu começo sempre apresentando o meu convidado, né? Então, eu vou chamar de Eduardo Jordão Boiadian, que eu só chamo de Edu há muitos anos. Eduardo é leiloeiro oficial do Estado de São Paulo, formado... Trabalha com leilões há 35 anos. Depois você vai me explicar isso aqui. Está aqui desde adolescente. Mas há 25 anos você é leiloeiro oficial, né, Edu? 25. Eu fui nomeado em 1995. 95. Formado em economia pela Mackenzie, hoje é um especialista, dos grandes especialistas no Brasil em leilão industrial. Atua também fortemente na área de imóveis e judicial. Foi um dos primeiros a fazer leilão online, né? Você foi um dos precursores lá nos anos 90 ainda. E você hoje é presidente do Sindicato de Leiloeiros do Estado de São Paulo, que a gente também vai falar um pouco disso, tá? Edu, começa falando aí pra gente o seguinte, para que todo mundo possa te conhecer um pouco, a gente vai rolar um papo aqui. Como é que tu começou aí nos leilões? Conta um pouquinho da tua história. É verdade que tu foi dos primeiros, que tu tá aqui antes da lei até.
Eu preparei o projeto de lei da lei de 1932. Naquele que te envolveu. Não, na verdade é assim, Vicente. Em 1984, meus pais foram convidados pelo leiloeiro na época. O leiloeiro chamava Valdir de Souza. Era o marido da Silvia de Souza, que ainda é leiloeira hoje, proprietária da Casa Silvia, Amarela, né? Nossa amiga, especialista em arte, né? Isso. Muito boa, a grande leiloeira. Um beijão para a Silvia aí, se estiver nos assistindo. E o casal, na verdade, acabaram convidando meus pais para vir trabalhar em leilão. Minha mãe trabalhando no mercado de arte e meu pai trabalhando com o Valdir no mercado industrial, né? Leilões industriais. Eu, como era garoto, 15 anos na época, achei uma maravilha, né? Achei um trabalho. Demonstrador. Demonstrador é aquele garoto que o leiloeiro fala, entra no quadro, você levantava o quadro. Levanta o tapete, aqueles tapetes persa pesados, a gente segurava até de costas, assim, para não doer. Para não doer aqui atrás. Então, foi demonstrando, por muitos anos eu fiz isso. Eu demonstrava os quadros, as obras de arte dos leilões, que eram normalmente à noite. E não foi lá só para o Valdir, não. Depois eu demonstrei na Galeria Quarto Centenário, que era o leiloeiro Sérgio Gui Ramos. Demonstrei na Galeria Velha Europa, André Sensim era o leiloeiro, para você ter uma ideia. Up Art. Você ainda é leiloeiro ainda, Edu? Não, né? Sim, ainda é leiloeiro. Ele, a filha também é leiloeira agora. A Galeria Up Arts do Chiquinho, na Sarutaiá. Eu estou falando esses nomes, porque quem assistir essa live e conhecer vai falar, o cara é velho mesmo, né? Então, eu trabalhei muito nesse mercado de arte, por conta disso, eu acabei conhecendo muito, muito de arte, né? Um mercado que, infelizmente, eu não trabalho, por gosto eu gostaria muito. Você aprender a conhecer porcelana, cristal, telas, né? Então, é um mercado que eu gosto muito, foi onde eu fiquei por muitos anos. E depois, no decorrer disso, meu pai, em 1985, acabou sendo nomeado leiloeiro oficial também. E ele acabou caindo para a área de leilões industriais, uma vez que ele vinha da engenharia, né? Ele trabalhou em grandes empresas de engenharia, então ele já tinha muito acesso a essa área e começou nesses leilões industriais. Então, a partir de 85, 86, à tarde eu trabalhava. De manhã eu estudava, à tarde eu trabalhava com leilão industrial e à noite eu trabalhava com leilão de arte, né? Jorjão Boiadian, meu grande amigo. Fez 80 agora, né, Edu? Já está fazendo 81, já está com 80, sim. Nossa, que maravilha. E quando você foi nomeado? E aí, quer dizer, eu fiquei 10 anos trabalhando em leilão, com vários leiloeiros, né? Ou seja, aprendendo com vários estilos de leilão, né? Vários estilos de fazer leilão, que na época o leilão era presencial, ele tinha que ser cantado ali, né? Então, eu aprendi muito esse tempo todo. Em 1995 surgiu uma oportunidade. Minha mãe teve a notícia que na Junta Comercial de São Paulo abriu algumas vagas. Eu fui lá correndo com a documentação, me inscrevi e acabei sendo nomeado em julho de 95 e comecei a atuar a partir de então nesse mercado de leilões. E especificamente mais no mercado de leilões industriais, que era da onde meu pai vinha, né? E onde eu Desde aquela época você já trabalha mais com leilão industrial, com leilão de indústria, de equipamentos, desde aquela época? Desde essa época, porque no fim das contas, quando eu entrei em 95, eu acabei herdando alguns clientes do meu pai, né? Sim. Fiquei com alguns clientes, aí desenvolvemos novos clientes. E também, assim, você imagina que logo em 97 surgiu a internet, né? Não ainda leilão online, mas a internet, a história de site, aquela história toda. Sim. Então, foi um mercado que... A gente vai falar isso durante... Isso aí, porque eu acho que isso aí é um dos assuntos que inclusive, é um dos, vamos dizer assim, um dos motivadores da gente começar a falar hoje, botar a cara, começar a fazer live leiloeiro, porque eu acho que hoje você tem duas grandes vertentes. Está tudo digitalizado, então a gente precisa dar cara ao que é leilão no Brasil hoje. Por isso que eu me propus a fazer isso. A gente se propõe a abrir, a falar sobre leilão, a se expor, mas para que o grande público, Edu, no mundo digital hoje, encontre as caras das pessoas, entendeu? Dê cara aos negócios. E vem cá, e desde essa época tu sempre trabalhou com industrial e com tudo, porque naquela época também tinha que fazer tudo, né? Era o que aparecia. Você acaba tendendo para alguma área, né, que era no caso industrial, mas você sempre tem, você acaba fazendo, eu tinha alguns bancos como clientes, né, já na época, então fazia também leilões de imóveis, na época da Lei 9.514, que é muito utilizada até hoje, né, da alienação fiduciária. Sim. Lá naqueles primeiros processos lá, naqueles primeiros processos ainda era uma lei muito desconhecida, os cartórios também não sabiam como interpretar essa lei, sabe? Foi muito bom, eu bem nesse começo eu participei disso, fiz leilões disso, quando suscitavam dúvidas a gente discutia com os cartorários, sabe, para ver o entendimento, porque a lei, às vezes, ela é muito omissa
em alguns pontos, então você tinha que interpretar ela, sabe? Sim, e no fim das sim. contas a gente acabou também se especializando um pouco nisso, né? E eu você vivi acaba um pouco sabendo de disso tudo. também lá atrás. Eu também A vivi gente, um pouco a gente disso lá acaba atrás. tudo isso. Mas assim, a gente sempre participou, né? Como veio isso, já veio do meu pai, eu já desde garoto participei disso. Então, assim, leilão é uma coisa que eu nasci nisso, só sei fazer isso na vida, né? Não fiz mais nada até hoje. E Você é um dos a nossa cara... história, né? muito E legal aí, essa história de como você vem de família a família, né? e aliás, lembrando disso, uma coisa muito importante, a gente começou lá atrás também participando desses congressos de leiloeiro. E eu me lembro também, Vicente, em 2002, quando eu te conheci no congresso em Curitiba, né? Você Putz, já vão foi... aí quase 20 anos, né? 2002 foi aquele congresso. Você foi lá para Curitiba com mais 3 colegas lá do Maranhão e do Piauí. Chegou lá querendo conhecer a turma, querendo saber como é que era o leilão no resto do país. Conta um pouquinho aí de você, fala um pouquinho de você também, porque se eu falar muito aqui, eu preciso tomar um pouco de água. Conta aí, fala aí um pouco. Não, cara, aqui o convidado é você, mas cabe só dizer que eu também comecei. Edu, sou filho de um mecânico de máquina de escrever, que já acabou. A última máquina de escrever foi produzida na Índia em 1994. Então, ela acabou de ser fabricada em 94. Meu pai era um mecânico de máquina de escrever, foi aquele típico imigrante que saiu do norte, do nordeste, foi para São Paulo, trabalhou de metalúrgico e tal, e começou há muitos anos, aí, acho que há quase 60 anos a empresa dele tem o mesmo CNPJ, o mesmo lugar, e ele começou a participar de leilões, ele começou a participar de comprar equipamento para revender e tal, e eu trabalho desde os 8 anos, desde os 8 anos de idade eu trabalho com ele, então eu acompanhei leilão minha vida inteira eu acompanhei leilão, sempre trabalhei com isso, porque meu pai ia, comprava equipamentos, máquina de escrever para reformar, para vender e tal. Minha mãe é uma professora de um colégio jesuíta, né? Então eu não tinha absolutamente nenhum outro caminho a não ser fazer isso também, porque quando chegou num determinado momento, em São Luís, aí eu falo também há 25 anos atrás, há 23 anos atrás, 2 anos antes de você, ou depois de você, um leiloeiro queria se aposentar, me convidou à época, eu topei. A minha primeira empresa eu abri com 16 anos, cara. Só fiz. Você disse que eu sou viciado em trabalho, mas é porque não me ensinaram a fazer outra coisa. Então eu tive a cultura da minha mãe, que por conta do colégio jesuíta me colocou para estudar muito. Eu aprendi a falar inglês muito cedo, aprendi a ler muito. E meu pai, que era um mecânico, então era só trabalho. E aí, falando agora de leilão em si, quando eu me tornei leiloeiro, em 1997, exatamente, de 96 para 97. A minha nomeação efetiva foi em janeiro de 97. Quando eu me tornei leiloeiro, eu comecei a descobrir, como é que eu vou viver disso? O que eu vou fazer com esse troço? Eu acho que você no sindicato tem muita gente que já me contou que te procura aí também, eu vou já também falar nesse assunto. Mas assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí juntei os colegas à época também, todo mundo batendo cabeça. Faço um destaque aí para o Érico, que é nosso parceiro, nosso irmão, e o Lilico foram comigo naquela viagem, né? E a gente foi dividindo. As pessoas acham que a VIP começou grande, que eu comecei fazendo grandes leilões. Não, a gente fazia 2 leilões por ano, não tinha dinheiro para pagar a conta, o cartão era dividido. Eu conto isso com o maior orgulho. As pessoas acham que isso tem alguma coisa de feia, né? E aí cabe só uma coisa, porque eu vou falar de ti, não quero falar de mim, mas cabe só um registro que conheci você naquele dia, conheci o próprio Luiz Fernando Santoro, me lembro que eu o encontrei para pedir para bater uma foto com ele. E o mais legal, cara, é que essas pessoas se tornaram meus amigos e eu nunca deixei de agradecer a amizade, a colaboração que você teve e a forma que ele me apadrinhou, ele me ajudou, ele me mostrou o que era a leiloaria. Então, eu faço muito essa referência ao Sodré Santoro, que eu acho que sem gratidão, nenhum homem faz absolutamente nada, não é verdade? Sem gratidão não há nada. É a mãe de todas as virtudes e a gratidão. Então, só para poder fazer esse registro aqui, que é muito importante. A gente tem esse histórico, e leiloeiro parece que é uma atividade que a gente nasce lutando com tudo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para você, para a gente entrar. Você é um dos caras mais conhecidos de leilão no Brasil, Edu. Você é um dos caras mais conhecidos. Você disse que, não, hoje tem uma jovem guarda aí que não me conhece muito, eu sou mais o pessoal da diretoria, mas não, você é um dos caras mais conhecidos do Brasil. Eu queria que tu fizesse um resumo, porque, como eu te disse, esse nosso papo é para fazer com que as pessoas conheçam leiloeiros, vidas de leiloeiros, mas também a gente vai falar de leilão, falar dos problemas de mercado. A gente tem que falar um pouquinho de cada coisa, mas eu queria que você agora falasse para a gente o seguinte: como é que você viu em São Paulo
esses últimos 35 anos aí que você acompanha desde quando segurava o quadro até os dias atuais. Fala um pouquinho da gente da história aí, que o pessoal gosta de ver história, sabe? Quando você pega o fio da meada, você se envolve. Conta pra gente aí. Vicente, o mercado de leilão em São Paulo, ele sempre foi muito dinâmico, né? Sempre precursor em tudo, né? Que começaram os leilões, quando eu falo de leilão industriais, eram as empresas que faziam leilão. Inclusive, você estava aí falando do Luiz Fernando Santoro, né? Que eu sou testemunha da gratidão que você tem a ele, né? Disso tudo. Claro. E eu falo, ele foi um desbravador nesse sentido desses leilões. Porque antigamente você chegava numa empresa a falar de leilão e só empresa falida fazia leilão. O empresário não queria, te colocava dali para fora. Ele dizia, imagina, se eu fizer leilão, vão achar que eu estou falido. Então esse trabalho todo começou lá atrás, até com o próprio Luiz Fernando Santoro, sabe, quando ele foi nomeado, de 79 para cá. Então eu já peguei ali, logo com esse comecinho dele, esse trabalho já desbravado dele. Então, os leilões eles eram presenciais, a gente não tinha... A nossa ferramenta de divulgação, basicamente, eram os anúncios nos jornais. A gente ia montando nossa mala direta no decorrer dos anos, fazia nossa mala direta via correio, né? Sim, eu me lembro. Era o troço que você digitava, colava lá para botar no correio. Eu vivi muito isso. Fazia tudo isso. Era o nosso instrumento que a gente tinha na época. Mas o importante é assim, a gente sabia o resultado do leilão no dia, né? Você chegava na hora do leilão ali... Você não sabia se ia ter bastante gente, se não ia ter gente, se ia vender, se não ia vender, se o teu comprometimento financeiro que você tinha feito para aquilo ali ia surtir resultado ou não, Sim, se o teu claro, cliente ia ficar satisfeito ou não. Então, são épocas assim que eu digo do leilão presencial, quem viveu isso teve um grande privilégio. Porque hoje eu vejo os leiloeiros, muitos leiloeiros hoje nunca fizeram leilão presencial, porque eles foram nomeados já nessa era de leilão online e nunca fizeram leilão presencial. Verdade. E tem casos, eu sei de notícia de leiloeiro que foi fazer o primeiro leilão presencial num tribunal trabalhista e não conseguiu abrir a boca, porque ele nunca fez um leilão, né? Quer dizer, falta de experiência. Isso é um fato que a gente tem visto ultimamente. Então, a gente que viveu nesse leilão presencial, era ótimo. O leiloeiro era onde o leiloeiro fazia a diferença, na verdade, assim, sabe? Porque você tinha que dominar aquele público, sem deixar eles tomarem conta do teu pregão, sem deixar eles badernarem, mas ao mesmo tempo também sem ser arrogante, prepotente. Isso era uma arte, né? E aquela turma estava ali basicamente para tentar desestabilizar o leiloeiro, né? Puta, mas você sabe que você falou um negócio agora que me lembrou o passado. É verdade, a leiloaria não é ser nomeado leiloeiro, né? A leiloaria é uma arte de você convencer a pessoa, de você passar para ela confiança, de você nunca pode ser arrogante, mas também não pode ser submisso, né? Quer dizer, que você está falando aí me lembrou os velhos tempos. E os caras queriam badernar mesmo, queriam bagunçar. Porque basicamente aquela história do leilão, né? Do leilão presencial, que sobrou muito pra gente, a gente ouve, vocês devem ter ouvido bastante, né? Falar assim, porque leilão tem máfia, né? Não, leilão nunca teve máfia. Obviamente tinha aquele grupinho que tinha interesse de inibir os outros para dar lance para não competir. Mas então você via aquele pessoal, aqueles antigos aqui de São Paulo, até vou citar alguns nomes aqui, que para mim é uma homenagem que eu estou fazendo para aquela época. Aires, Zeca, os irmãos Sansone, aquela turma toda. Então eram caras grandes assim, sisudos, sabe? Que ficavam assim, intimidando os outros da lança, que no fundo eram ótimas pessoas, né? Aquilo ali era o jogo deles para tentar fazer aquilo, e eles pressionavam muito o leiloeiro, mas para mim isso foi muito fácil, porque eu peguei, isso também eu herdei do meu pai, foi muito bom. Meu pai tinha um bom relacionamento com essa turma, então a gente sabia conviver com esse pessoal todo, eles sabiam também o limite do que eles queriam fazer, do que a gente permitia também, né? Cara, é um assunto que está aqui para tratar lá na frente, mas aqui é um bate-papo. Duas coisas que eu preciso te perguntar nisso que você colocou aí, que eu acho que é muito importante. É que você falando o seguinte, que o leilão é uma arte, mas que no passado, em determinado momento, o leilão no Brasil estava ligado à falência, à coisa ruim, à coisa velha, ao fim da linha. Então, isso é um fato que eu destaco como cultural e por isso que no Brasil há muito preconceito com leilão e desconhecimento. Isso é um fato, para mim, que eu tenho encontrado, tenho me deparado com ele em muitos lugares. E o outro ponto que não ajuda isso, que aí eu queria pôr para você falar, que é o seguinte, eu acho que nós somos a única atividade que o cara vai, compra o teu leilão, gosta, ganha dinheiro, fica rico e sai falando mal para o outro, não vi fazer. Você percebe isso também, que tinha muito isso? O cara falava, não, isso aqui não presta, vai lá nada, leilão é para gente louca, leilão o cara se arrebenta. Você sabe, é o único negócio do planeta
que o sujeito vai e ninguém faz propaganda de leilão. Ele quer que não vá ninguém para ele comprar sozinho. Isso tem sentido para ti também? Principalmente o comprador tradicional, né? Por quê? Ele não queria que a pessoa tivesse acesso ao leilão. Ele preferia ele ser o intermediário dessa pessoa no leilão. Então, na época, se usava assim, esse aqui é o pardal, usava aquele termo, né? Quer dizer, o sujeito estava ali comprando para outro. Então, assim, mas eles tentavam ao máximo não deixar essa turma chegar no leilão. Então, eles atuavam não comprando só para eles, mas comprando para terceiros também, né? Então, na verdade, assim, esse povo que compra, quanto menos pessoas tinham na época, para concorrer, melhor era, né? Você sabe que eu vou te contar um negócio que eu me lembrei? Eu fui fazer um leilão há muitos anos atrás, de um órgão público que tinha muito, e eu fui na visitação um dia antes do leilão, e encontrei um cara com um balde de óleo queimado, jogando debaixo dos carros para parecer que os carros estavam com o motor aberto, vazando. Então, tipo assim, os caras usavam de tudo que tinha para poder desmotivar as pessoas a participar, né? Assim, isso é muito legal, porque foi um momento da vida, não é isso? Hoje isso não existe mais, claro. O leilão presencial que a gente fazia era divertidíssimo, né? Quando você cantava um lote, o carro tal, o cara gritava, é aquele amassado, leiloeiro? Ele já gritava. Para já desvalorizar, para turma. Então, assim, era uma arte você fazer esse leilão. Aliás, eu sempre disse, era um momento gostoso daqui do nosso trabalho, era aquele pregão presencial ali, sabe? E no final das contas, tá, o leilão, eu digo sempre o seguinte, tá todo mundo ali para trabalhar, todo mundo para fazer negócio, sabe? Quem está vendendo, quem está comprando e o leiloeiro. Sim, claro. Tá todo mundo ali para fazer negócio. Então, é um ambiente, obviamente, sério, que tem as suas regras, que devem ser obedecidas, né? Cabe ao leiloeiro coordenar tudo isso, botar ordem nisso. Mas, assim, no final, todo mundo tem que sair dali satisfeito, porque vai voltar no próximo leilão. Quem vendeu, vendeu bem também. E o leiloeiro, se um concordou em comprar e outro concordou em vender, o leiloeiro também está bem satisfeito, né? E isso aí é muito legal, porque assim, é uma coisa tão simples, né? É uma regra tão tranquila, e as pessoas estão me passando aqui informação. Qual é a diferença entre comprar do leilão presencial para o online, na forma? Quer dizer, tem gente aí que realmente não conhece leilão. E o bom para a gente, Edu, é que a gente tem que desmistificar isso. Eu queria que você falasse, aí já emendando, eu tenho outras perguntas aqui. Cara, é muito legal quando você começa a falar de algo que você gosta, que você conhece e faz parte da história da gente, né? Faz parte da nossa vida. Eu tenho uma verdadeira paixão por isso. E só para registrar o que você falou aí, que são pessoas comprando, negociando, comprando e vendendo. O cara topou vender por aquele preço, o cara topou comprar por aquele preço. A gente intermedia isso. Pô, isso é muito... Eu te falo, encontrei poucos compradores de leilão, bandidos, desonestos, mas na história, mas muito poucos. Os caras são trabalhador pra caramba. Os caras, sabe, assumem risco, Edu. Compra no escuro, faz negócio e tal. Hoje está uma mágica, hoje está o soft, o cara trabalha de casa. Dá sequência nisso e põe assim, qual é a diferença básica que houve com a entrada do leilão online no Brasil? O que você ponderaria? Era todo mundo no auditório, tá? Só para que eu tenho que dar meio essa traduzida. Todo mundo ia para o auditório, dia e hora marcada, o leiloeiro chegava lá, tinha uma lista de lotes, e a partir daquele valor mínimo, ou depois, quando não tinha valor mínimo, a partir de um lance inicial, correto? O leiloeiro abria as ofertas no que ainda mais tradicional, que todos conhecem, desde que mundo é mundo, desde que a humanidade começou a transacionar, que o leilão é quem resolve o melhor preço. Depois, eu contava muito isso, houve a questão do adendo do leilão online, que foi a possibilidade das pessoas ligar. Se bem que teve o fax, tu passou pelo fax, pelo telex também, né? Chegava lá o lance em cima da hora. Chegava o lance, os caras, peraí, não pode, que é isso? Pode chegar. Cara, lance pode chegar toda hora. Você teve isso também, não teve, Edu? Eu me lembro em 1986, quando teve o plano cruzado, acabaram as aplicações, todo mundo tinha que comprar. Então, me lembro que meu pai fez um leilão grande de uma cor e tinha guindaste, caminhões, e já chegava lance por telegrama, por telex, isso era antes do fax ainda. O fax do Belém acho que foi 89, isso 86 era telex, aquela loucura, e aquele monte de gente no leilão, e a turma, não vale o lance por fax, por telex, a pessoa não está aqui, cadê? Quem é que deu lance, né? Ficava aquela coisa toda. Mas, obviamente, não, é ótimo. Mas são todas histórias da leiloaria que a gente passou, e hoje a coisa foi evoluindo, né, Vicente? Depois, quando veio a internet, que eu me lembro de ter feito o meu primeiro site em 97, assim, mas só site, né?
o site normal, e na época eu era conhecido, meu pai se chama Jorge Boiadian, era conhecido como Boiadian. Eu sou Eduardo Jordão Boiadian. Eu falei, bom, se eu registrar Boiadian Leilões, eu vou morrer de fome, né? Porque quem vai escrever Boiadian? Digitar Boiadian direito, eu passei no A partir dali eu deixei de ser Boiadian e virei Jordão, né? E virei o Jordão Leilões, que foi o domínio que a gente registrou. Sim. E aí depois, com o tempo passando, aí veio o leilão online. O leilão online foi uma ferramenta que no começo é aquela história, tudo que é novo você desconfia, mas também não larga de lado, né? Você falava assim, pô, mas a pessoa vai ver pela internet o lote, ele vai ver as fotos, ele vai dar o lance pela internet, ele não precisa ir até o local do leilão. Eu pensava assim, eu lembro que eu falava muito isso. O mesmo descompromisso que ele tem de visitar, de olhar, ele vai ter de pagar também depois, né? Você tinha aquela desconfiança, né? Será que o cara vai pagar depois? A parte da visitação sempre houve, independente de ser online, de ser presencial. Os dias marcados para visitação antes do leilão, isso sempre foi disponibilizado, claro, né? Então, nessa época começou. E, obviamente, no começo do leilão online, o leiloeiro começou a depender de um negócio que não tem nada a ver, que é tecnologia, né? A gente não domina, nós somos leiloeiros. Então, começou a depender de terceiros, depender de infraestrutura, e você imagina lá no começo, né? No começo você tinha servidores que não são servidores parrudos como tem hoje. Claro, claro. Então você travava aquele negócio de ficar lá rodando o negócio e não atualiza o valor que entrou. E o cara diz, não, eu dei o lance, meu lance não entrou, e ficava aquele negócio. Mas assim, a gente sempre buscou ter o máximo, o melhor dessa infraestrutura. Você destacaria, né? Então, que a grande mudança da entrada da internet foi a possibilidade do aumento e do alcance? Você destacaria que esse foi o grande modelo, quer dizer, o leiloeiro que estava antes só de frente a um auditório, ele agora rompia as barreiras daquele ambiente, podia vender isso. Depois nós vamos conversar com muita gente que contribuiu com isso, entendeu? Muita gente que fez uma história nessa área aí. Mas eu queria, o que você acha? Você acha que esse foi a grande mudança do leilão no Brasil? Olha só o que aconteceu, Vicente. A pessoa, a partir daí, o que ele podia fazer? Visitar o lote é uma coisa que a gente sempre fala que a pessoa deve fazer, que ele tem que visitar o lote, né? É onde ele não vai errar, onde ele deixa de errar se ele visitar o lote. Mas aí o que aconteceu? Com o leilão online, ele passou a nomear algum representante, de repente, na cidade onde estava o lote, para fazer a visita para ele. Ele parou de se deslocar, pegar um avião para ir lá no outro estado para visitar o lote, contratava a gente para fazer a parte de visita e dizer para ele como estava. A partir daí ele participa de serviço. Ele participa do escritório dele. Então, até hoje, quer dizer, por mais que já esteja, o leilão online já tem aí já estamos com 15 anos, basicamente, de leilão online, por mais disso, até hoje eu me surpreendo. Eu vejo um leilão, quando eu olho na tela, tem 350 pessoas online, eu começo a pensar, caramba, que tamanho de auditório seria isso aqui lotado? E como eu poderia ter tantas pessoas do Brasil inteiro? Será que essas 350 pessoas pegariam o avião até o local do leilão para participar desse leilão? É um negócio encantador, é um negócio que realmente muda completamente. O acesso ficou assim, muito fácil. Então a pessoa, hoje ela não precisa sair do escritório dela, ela bota alguém para visitar para ela, contrata alguém que está no estado, reduziu o custo para ele, ele participa do escritório dele, ele não interrompe o dia a dia de trabalho dele, quer dizer, ele está ali comprando no leilão ao mesmo tempo, ele está vendendo lá na empresa dele, sabe? A coisa ficou muito dinâmica e cresceu muito a participação no leilão. E além de tudo, a divulgação também. Muita gente que não conhecia leilão passou a conhecer leilão, começou a se interessar por leilão, começou a se informar sobre leilão. E aí, Edu, eu entro em duas. Estão aqui me pedindo para eu seguir, que tem um monte de coisa para a gente debater aqui. E se a gente deixar, a live ia durar 2 dias aqui. Então, assim, fazendo um link nessa mesma história que você está colocando aí, tem 2 pontos que são fundamentais para a gente trazer aqui. Primeiro, que com isso também trouxe muito novo leiloeiro. Gente que queria ser leiloeiro, gente que, cara, esse troço começou a ver no mundo, né? Leiloeiro não era mais aquele velhinho, aquele cara que ia lá com a malinha dele, subia lá num banquinho e fazia o leilão. Leiloeiro passou a ter cara e, aliás, passou a ter presença, vamos dizer assim, no mundo digital. Então, muita gente entrou e se tornou leiloeiro, tentou e aprendeu. Esse é um ponto que eu sei que você tem uma história dentro do sindicato. Você é presidente do Sindicato de São Paulo, que é o sindicato mais representativo do país. Você também recebe muito essa relação de novos leiloeiros que te procuram. Como é que você faz hoje para orientar essa turma, para poder dizer como é que funciona a atividade?
E aí, bom, aí depois a gente vai seguir, mas eu queria que tu falasse primeiro isso, porque chegou a pergunta aqui, como é que eu faço para ser leiloeiro? Como é que eu localizo um leiloeiro? Então, primeira coisa assim, houve uma expansão nesse período, e esses leiloeiros, eles procuram o Sindicato de São Paulo, eles se aproximam, como é que você se relaciona com esses caras? Fala pra gente. Ô, Vicente, muita gente, acontece o seguinte, o sujeito vai num leilão, e ele olha lá, fala assim, ele acabou o leilão, ele soma, fala, pô, o leilão hoje vendeu 1 milhão, o leiloeiro ganhou 50 mil, ele já faz a conta, 50 mil vezes 30, o cara ganha 1,5 milhão por mês. Aí o cara fala, eu vou ser leiloeiro, né? Então, quer dizer, o cara não então o cara já pensa, tem gente que vai ser leilão por isso, vai virar leiloeiro por isso. Então, assim, muita gente toma posse hoje na junta comercial, muita gente me liga, sempre me ligou. E eu acho que uma das funções principais de quem é presidente do sindicato você tem que estar à disposição para receber essa turma, sabe? É muito importante, você pode lembrar, eu tenho as minhas lembranças, você deve ter as tuas, que é o seguinte, você no começo de carreira, todo mundo que te deu uma palavra de apoio, você tem um agradecimento, você não esquece dessa pessoa até hoje. E ao contrário, também aquela pessoa que pisou em você lá, você também não quer ver pintado de ouro até hoje também, né? Sem dúvida. Então eu falo, você tem que receber essa pessoa, e eu sempre sempre disse para a pessoa, olha, vem aqui, eu vou conversar com você. Aí a pessoa chega lá e a primeira pergunta que eu falo, por que você virou leiloeiro? Por que você quis virar leiloeiro? Então, uns trabalharam com outro leiloeiro, outros assistiram um leilão, acharam interessante. Outros caras não tinham o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Deve ter uma parcela de tudo um pouco aí. Mas o sujeito sentava ali e eu falava assim, eu vou te falar a verdade. Eu não sei se eu vou te animar ou se eu vou te desanimar. Mas eu vou te falar a verdade, porque lá na frente é o seguinte, você vai lembrar de mim e falar, pô, aquele cara foi legal comigo. Ele me atendeu, ele falou a verdade, me animando, me desanimando, sei lá, mas ele foi um cara muito positivo comigo. Então eu sempre recebi essas pessoas, sempre falei, sempre procurei entender que área de leilão ele estava pensando trabalhar, sabe? Então eu vou até contar uma história aqui que eu acho muito interessante. Uma vez chegou um leiloeiro, ele tomou posse lá. Ele tomou posse, me ligou se podia ir lá no sindicato conversar comigo. Ele foi lá no sindicato conversar. Eu expliquei para ele que era leilão. E ele era um cara assim, muito dinâmico, sabe? Um cara muito extrovertido. Você vê aquele cara com aquela vontade. E da região aqui do ABC em São Paulo. Então ele queria fazer leilão. E eu falei para ele, bom, e que área você pretende fazer leilão? Ele falou, olha, eu quero fazer leilão para vender os carros dos grandes bancos, né? Aí eu falei para ele, mas eu tenho cara de idiota? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu faço leilão já há 15 anos, e até hoje não consegui fazer isso. Eu falei... Não é tão simples. Isso é muito difícil, né? Bom, aí continuei meu papo com ele e tal. E o mais legal disso é que hoje se passaram aí muitos anos dessa conversa. Hoje é um leiloeiro de um bom destaque, muito destaque. Legal, outro dia foi muito legal que eu encontrei ele num restaurante aqui em São Paulo, chama Bagatelle. É um restaurante que depois ele vira ali uma balada, uma coisa assim. Pô, foi muito legal. Eu encontrei esse cara, fazia tempo que eu não via. Eu encontrei ele lá, na hora que ele me viu, pô, ele me levou na mesa dele, me apresentou para todo mundo, me elogiou por ter ajudado ele naquela época. Mas isso é que fica na história, né? Isso é que fica na história. Isso que é gratificante para a gente, ver que aquela nossa conversa de anos atrás foi muito bom. E eu fiquei ali com ele, ouvi aquelas palavras que para mim foram gratificantes, como eu já falei. Tomei toda a champanhe que tinha na mesa dele. E no final das contas, eu vou te falar uma coisa. Há um mês atrás, eu olhei o site dele, ele está fazendo leilão para um grande banco leilão de veículos. Uma coisa bacana. Cara, sensacional. 15 anos depois, né? Porque eu tô falando, até vou registrar aqui, tô falando do Sato. Sato, meu amigo. Legal. Você conhece também. Essa história dele, ele se lembra. Então, assim, são histórias, que eu falei, são histórias da leiloaria. Então a gente tenta entender por que a pessoa entra no leilão, né? E eu digo assim, leilão não é fácil, o leilão se transformou muito durante os anos. Eu costumo tentar falar, até com a mentalidade um pouco lá atrás, eu falo, gente, a gente tinha, as pessoas falavam assim pra gente, o leiloeiro vem aqui, pendura a plaquinha, faz o leilão e ganha 5% no mole. Depois virou, o leiloeiro vem aqui, pendura a plaquinha, tira a foto, põe na internet e ganha no mole. Não é nada disso. Acabou, isso não existe de jeito nenhum mais. Hoje, se o leiloeiro não agregar serviços... estruturas, serviço, é verdade. Você está trabalhando, quer dizer, se você pensar no leilão de carros apreendidos de bancos, né, carros de seguradoras,
O leiloeiro tem que ter uma estrutura física enorme, um pátio com funcionários, com segurança, tem que ter uma estrutura de remoção. Quer dizer, está lá o oficial de justiça removendo o carro, imediatamente o leiloeiro tem que mandar lá a remoção, para o banco não ter que, de repente, botar aquele carro no estacionamento e ter despesa com isso. Então, o leiloeiro ele é cobrado, ele é medido por eficiência, pelo tempo de remoção, isso por sem tudo falar, isso. Isso sem falar, então, hoje são que a cada dia que passa, só para complementar, cada dia que passa, tem uma quantidade muito grande de especializações, né? Quer dizer, o cara é bom naquilo porque exige muito entendimento, muita qualidade no serviço, né? Não adianta você sair dizendo que eu vou fazer leilão de tudo, porque esquece, não existe isso, né? Não, hoje você tem, quando você ouve assim, você dá risada, né? Você fala, cara, não é isso. Quando a gente conhece a fundo, por exemplo, eu mesmo não trabalho exatamente com tudo. Eu tenho mais grande noção de tudo, óbvio. Pelo tempo que eu estou, pela convivência, mas assim, eu não trabalho exatamente com tudo. Mas quando a gente vê quem trabalha, pô, você vê essas estruturas todas físicas aí, para você armazenar carros, sabe? Você recolher carro, é uma responsabilidade muito grande. Hoje a gente tem que criar, hoje tem que criar verdadeiras corporações em pessoa física, leiloeiros, para poder atender a necessidade do mercado, né? Quer dizer, a gente não concorre mais com leiloeiro somente, é o mercado como um todo, né? E além da parte física, a parte de tecnologia também, porque quem está guardando o carro lá com você, o banco que te deu o carro para você vender, ele quer estar online acompanhando o estoque dele, o que tem lá, quantos dias aquele carro dele está lá no estoque e tal, sabe? Então ele tem que estar sendo munido de informações o tempo inteiro, então você tem que estar sempre investindo em sistema. Então, isso que eu falo, hoje é muito difícil você trabalhar em alto nível, assim, para essas grandes empresas. Eu falo, é cobrança o tempo inteiro, você tem que performar o tempo todo. Agora, isso que você está falando é uma pura verdade. Eu acho que todo mundo que está entendendo, conhecendo um pouco da atividade, aí tem vários colegas que eu já vi passando aqui, leiloeiros, mas você não está vendo os comentários aí, né? Então, eu tirei o óculos. Eu tirei o óculos. Então você está vendo, você só não está entendendo, não está lendo. Mas tem muitos colegas aí passando, muita gente boa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, além disso, quer dizer, que veio essa turma nova, também com o advento da internet, agora mais do que nunca, e aí eu vou fazer um link lá para o começo do nosso papo, é que nós tivemos que mostrar a cara. Por quê? Quando se começou a falar muito em negócio digital, as pessoas não entendem o que é um Sodré Santoro e todos os outros aí de São Paulo, VIP, Jordão, estou falando da gente aqui, as pessoas não entendem, ela entra no mundo digital, e leilão para ela é qualquer coisa, ela não conhece a cara da pessoa, né? Hoje, no mundo atual, as pessoas se conectam com pessoas, não com marcas. O que aconteceu? Isso deu margem para um sem número, eu falo sem número porque a última vez que nós conferimos na associação, na Leibras, tinham 800 sites falsos dando golpe nas pessoas, dando golpe mesmo, criando leilão falso, fazendo com que as pessoas comprem, paguem e não recebam. Olha, essa semana agora eu recebi no meu direct um cidadão mandando uma mensagem dizendo, olha, estou negociando com uma pessoa aqui da VIP, pegou uma foto de uma funcionária nossa, um golpista, pegou foto de uma funcionária nossa com a farda, se pôs no Instagram, ou no Instagram não, desculpa, no WhatsApp, e começou a vender, cara, olha que loucura. E o cara encontrou meu nome na internet de uma dessas lives, foi lá, puta, isso é verdade e tal. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. O que eu quero te provocar aqui para ouvir tua opinião? É que com o avanço, com a digitalização, com a grande, vamos dizer assim, com a grande movimentação da área, que a gente espera que vai acontecer aí nos próximos meses, vai sempre acontecer isso, também vem os grandes golpes, né? O crime migrou da rua, que não tem mais dinheiro circulando, né? E vai para o mundo digital. Você foi um dos caras que eu mais vi dar entrevista para todos os meios de comunicação, pedindo a atenção das pessoas. Edu, como é que está essa questão dos sites falsos hoje? Estão aqui me pedindo que eu tenho mais 4, 5 assuntos para tratar contigo. Mas o que tu diria hoje para as pessoas para se acautelarem? Você que é um cara que está em São Paulo, que recebe muita denúncia, o que as pessoas hoje mais precisam se acautelar em relação a isso? Vicente, a verdade é o seguinte, você vê que muitas pessoas que caem no golpe, eles não têm ideia do que é leilão. Então, se disser, não compra de qualquer leiloeiro. Não, ele não sabe nem quem é o grande leiloeiro que existe. Ele não tem noção de leilão. Mas eu falo o seguinte, o princípio básico do estelionato é a grande vantagem que não existe. Essa é a grande vítima do estelionato.
Óbvio, a gente sempre, o que eu procuro falar, leilão, você vai fazer um bom negócio, você vai comprar abaixo do que efetivamente tem no mercado, mas eu falo, você vai comprar numa faixa de 20%, 30% abaixo. Não acha que você vai comprar um carro de 100 mil, você vai pagar 40 mil, você não vai pagar. Até porque o leilão hoje é muito concorrido, são milhares de pessoas hoje que participam do leilão. Então você não vai comprar um carro de 100 mil por 40 mil. Então, isso é o que atrai primeiro as pessoas. Outra coisa, o estelionatário tem uma conversa excelente, né? A gente mesmo já acabou ligando nesses telefones aí de um desses sites para ver essa forma de atendimento deles. E você vê que é gente que já deve ter trabalhado efetivamente num leilão verdadeiro, né? Claro, claro, claro. Então, eles reduzem aquela oportunidade, ou seja, quando eles autorizam a venda, eles ligam para a pessoa, olha, consegui para você liberar agora, mas se você não pagar em meia hora, não vai dar mais. E a pessoa fica ansiosa pelo excelente, né, o excelente negócio que fez, entre aspas, fica cega, vai lá e deposita. Então, assim, é a vítima do estelionato em qualquer golpe, né? Até naquele... Olha, o que você está dizendo é tão verdade que eu, com essa pessoa, eu mandei as informações dizendo, não, isso não existe, isso não é verdade. Ele pegou as minhas informações, pegou a minha foto, mandou para o golpista perguntando se você jura que é verdade o que você está dizendo. Eu falei, cara, sabe? Então, assim, realmente a pessoa quer fazer o negócio, né? E nós, Edu, cabe destacar aqui uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, é que nós passamos, assim, o leiloeiro assume publicamente essa imagem, né? O leiloeiro assume essa imagem. Ele está vendendo um bem de um terceiro que o contrata para realizar aquela venda. Então, o leiloeiro protege vendedor e comprador, ok? Uhum. Quando você tem um problema de documentação, quando você tem qualquer problema, o cara vem em cima do leiloeiro. Então, ele tem a pessoa que ele procura e o leiloeiro procura a pessoa que ele vendeu. O leiloeiro não possui o carro dele para vender, ele está vendendo o carro entre as partes. Quando você se envolve nisso, olha que coisa interessante. Quando você se envolve nisso e tem também o risco de ser envolvido em crimes, aí mais ainda a gente tem que se preocupar com isso. Quer dizer, o sujeito dá um golpe, como eu vi outro dia de um grande leiloeiro do Brasil, o cara criou o site, botou foto do endereço dele, você clicava no Google, ia para o pátio do cara, fez tudo igualzinho. Então, assim, como é que você acha que a gente pode diminuir isso? Como é que você acha que a gente pode fazer com que as pessoas que estão com interesse, vamos dizer assim, motivado a fazer negócio, a caminhar no mundo digital, como é que você acha que essas pessoas podem ter acesso a essa informação verdadeira? Além de, claro, muitos caminhos de tecnologia. Eu sempre disse uma coisa, quando você vai participar de uma coisa que você não conhece, primeiro, participa como espectador. Veja alguns leilões, assiste alguns leilões, vê o preço que saiu, vê se é vantajoso, coloca o nome daquela empresa na internet, se tiver algum apontamento negativo vai aparecer, tem sites especializados em reclamações aí, né? Isso. Faça isso. Como em qualquer negócio, não entra de gaiato, não entra numa primeira aventura sem ter a menor informação. Pergunta, se informa, coloca leilões, você vai saber quem está no mercado há muitos anos, você já vai ter uma ideia disso, sabe? É que a pessoa, ela fica cega pela oportunidade. Algum amigo falou, pô, tem um carro lá de 80 mil, estão vendendo por 30. O cara apertou, comprou, não perguntou nada. Não... Cara, então, isso é terrível, cara. Dói, contra isso, porque machuca a nossa atividade. Entendeu? Contra isso, eu já não sei mais o que fazer. O que nós temos feito aqui em São Paulo, nós temos cobrado muito a polícia aqui em São Paulo, os departamentos aqui, para investigar, quer dizer, mandando carta do sindicato, todo mês estamos mandando, estamos cobrando, a gente cobra. Só que o problema que eu vejo hoje é o seguinte, esse crime, ele criou franquia. Quando você pega uma quadrilha, ela é responsável por 5, 6 domínios de 800 que você está falando. Ou seja, venderam franquia. Pega aquela quadrilha, o cara tinha 6 domínios. Tem mais tantos outros. Porque é um crime fácil. Não envolve violência, né? Física. E você sabe que nós, quando criamos a Lei Brás, foi criado por um grupo de 11 grandes operadores do mercado de veículos, né, que estavam sofrendo muito com isso, muito com site falso, muito. Nós criamos isso, começamos a catalogar. Né? Hoje nós temos na Lei Brás 800 sites falsos catalogados. É como você falou, é uma praga. A gente manda mensagem para todo mundo, a gente tenta fazer isso. A gente vê que eles agora estão organizados cada vez mais. Então, assim, veja que a nossa iniciativa de se expor da cara, sabe? Eu estava dizendo para a Lia, não sei se você viu a live da gente, essa falou que viu semana passada. Eu estava dizendo para a Lia o seguinte, Lia, como é que uma organização de leilão, um leiloeiro que na pessoa física, há 25 anos,
como eu, como você, há 30, há 40 como ela, como outros, é desonesto vendendo na pessoa física, né? É impossível. Então, assim, cara, se a gente tiver coragem de dar a cara e aparecer, tá, vai passar. Eu até conto a história. Tem um grande leiloeiro de São Paulo, que eu não vou dizer o nome, que ele foi fazer uma live e mandaram para mim. Puta, eu fico pé da vida com essas coisas, porque mandaram para mim que o cara foi fazer a live no pátio. Estamos aqui ao vivo e tal, vai ter o leilão, aí passa um comprador e grita: e meu documento? Quando é que vai sair? Putz, o cara fala, pô, fala comigo e tal. Então, assim, a gente vive exposto a isso, sabe? A gente vive exposto e tem que entender o comprador. O cara tá certo, sabe? Mas é uma dor que nós vamos ter que sentir. Só que eu acho que quanto mais a gente se expor, quanto mais a gente apresentar a cara, é a regra do jogo, né, Edu? Mais a gente vai conseguir contribuir com a leiloaria, cara. Isso é importantíssimo. Essas lives todas depois elas ficam no YouTube. É importante a gente passar para as pessoas assistirem, para elas entenderem, sabe? Então a gente sempre fala, visita o lote. Se você tomasse o cuidado básico do leilão, que é visitar o lote, você ia ver que não existe o lote. Você já não cairia no golpe a partir daí. Então, primeira coisa, visita, pergunta, se informa. Conhece o leiloeiro, né? Do leilão no Brasil tem um leiloeiro oficial. Tem organizações, tem marcas, mas leilão no Brasil tem um leiloeiro oficial. É importante destacar isso, né? Tem a figura do leiloeiro oficial, uma pessoa física, que é o responsável, que tem fé pública para fazer aquele ato. Então é muito importante que as pessoas saibam quem é a pessoa que está aí, né? Com quem que eu estou negociando. Obrigatoriamente tem o leiloeiro oficial, inclusive tem o contato dele no site da Junta Comercial do Estado. Você entra no site, toda a Junta Comercial tem lá a aba leiloeiros. Você entra lá, você acha o nome do leiloeiro e o contato dele. Quer dizer, é fácil você ter essa informação. Eu recebo telefone de todo mundo. Toda hora o nego me liga aí. Meu telefone está em todo lugar, sabe? Isso é da nossa vida, não é verdade? Eu hoje vejo gente aparecendo no escritório, que a pessoa chega lá na porta, para... Aí eu já vi perguntarem para ele, pois não, você veio fazer aqui? Ele falou, vim ver se vocês existem. É verdade. Pelo menos a pessoa mais cuidadosa, esse aí não vai tomar golpe. Mas, infelizmente, eu falo o seguinte, como é o mercado, o nosso mercado de leilões, ele é um mercado... aqui em São Paulo são 450 leiloeiros matriculados hoje, né? Mesmo assim, para o tamanho de São Paulo, não é muito, né? Então, a gente fala assim, qualquer coisa ruim que aconteça em leilão, sites falsos, ou até uma má atitude de um profissional, de um leiloeiro verdadeiro, tudo isso repercute muito pesado para a gente, sabe? Muito. O Instituto Leilão fica muito prejudicado. E é isso que a gente sempre pondera, a gente está sempre buscando corrigir quando a gente vê alguma situação assim, sabe? Isso... Cara, Edu, olha, e uma das coisas que eu me propus a fazer foi iniciar essa iniciativa. Eu vou chamar muita gente do mercado, vou chamar os grandes leiloeiros, alguns pequenos que estão se destacando, gente que pensa de um jeito, gente que pensa do outro. Esse mundo agora ele é plural, né? Ele é aberto. Vou trazer compradores, quero trazer gente de despachante. Cara, vamos falar tudo, sabe? Quando você é honesto, como a gente, quando você dá a cara a bater, quem está há 25 anos na pessoa física exposto, é porque tem bagagem, você e tantos outros no Brasil. Então, cara, se eu te disser quantas perguntas chegaram aqui, você não acredita. Mas tem muita coisa, só que eu não vou conseguir fazer, porque estão dizendo aqui que o nosso tempo está no fim. Eu preciso de duas coisas que a gente tem falado muito, eu queria ouvir de você, que é uma coisa assim, que muitas pessoas perguntam, mas tem uma aqui legal pra caramba, que é a história dos paralelepípedos aqui, para você contar uma história interessante. Eu tenho uma outra também, campeã, que eu separei, mas eu vou deixar isso para lá. Não vai dar para a gente falar hoje, porque a gente tem que aproveitar os minutinhos que restam. Edu, o que que você daria hoje de conselho? O que você daria hoje de conselho, com a tua experiência hoje, para os colegas leiloeiros, primeiro, assim, bem objetivamente, para os colegas leiloeiros, como é que eles poderiam se organizar nesse novo cenário, para que a gente possa contribuir com o Brasil, tá? Isso é muito, muito importante dizer. A atividade leilão no mundo todo é um dos maiores mecanismos de liquidação de bens, de ativos. Então, quando uma pessoa precisa vender o bem dela e ela não vai cair na mão de um golpista, ou, vamos lá tirar um golpista, um aproveitador, ela leva para um leilão e a gente apresenta isso para milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Então, primeiro, o que você dá de conselho para os colegas, com a tua experiência, para como se comportar nesse mundo atual? E dois, já emendando, como é que você pensa que isso pode contribuir com o país, com essa
com essa recuperação econômica que a gente está vivendo. E tu vai ter aí uns 5 minutinhos, é tempo pra caramba, mas eu queria te ouvir sobre isso. Vicente, eu acho o seguinte, eu falo para os colegas, o Brasil é muito grande, sabe? O Brasil é um país, é um continente, né? Na verdade, você tem muitas oportunidades, tem muita gente que não vende por leilão, tem muita gente que não compra por leilão, tem gente que não sabe o que é leilão, ou seja, o nosso campo de trabalho ele é muito grande. Só que assim, todo mundo é carente, as empresas são carentes, sabe do quê? De informações, de serviço. Quando eu falo de agregar serviço, quando você vai vender um bem que está dentro de uma empresa, fala, é fácil, ali está fácil, que você não está guardando nada. Não, pelo contrário, você tem que tomar muito mais cuidado. Você está vendendo um bem que não está na tua posse, está dentro de uma outra empresa. Aquela empresa que está vendendo bem, a atividade fim dela não é vender bem, não. Ela está fazendo lá, ou é mineração, ou é construção, ou é açúcar e álcool. Ela vende bens porque faz parte, está dentro do escopo dela, tem meta para atingir. Mas cuidar da prestação do serviço você destacaria como mais importante para os colegas atualmente? Você sabe que eu falo o seguinte, o leilão é uma coisa que ele tem que funcionar e tem que passar despercebido dentro de uma empresa. Para isso acontecer, você tem que estabelecer processos que tem que funcionar. Processo dentro de uma empresa não tem jeitinho, isso não cabe. Você já viu quando você entra dentro de uma grande empresa? Quando você passa a portaria, a primeira placa que tem lá, estamos trabalhando há tantos dias sem acidente. Ou seja, até na retirada do lote você tem que estar cuidando disso, da pessoa ir com o equipamento necessário, não ter jeitinho, se o MUNC tem capacidade de fazer a integração. Porque você imagina um acidente dentro de uma empresa grande dessas. O custo disso, né? Isso repercute de uma maneira péssima. Uma falta de organização, quer dizer, você imagina se 4 pessoas chegam lá para retirar o seu lote, se não tem um agendamento sério, chega lá, de repente, na porta da empresa tem 4 caminhões atravancando, mudando a rotina da empresa. Aí, quer dizer, tudo isso acaba sendo mal visto. Então, eu falo assim, tem empresa no Brasil de monte. Sabe quantas vendem em leilão? Acho que nem 5% das empresas vendem em leilão, ou nem sabem que podem vender em leilão. Então, você tem um mercado muito grande para percorrer também, sabe? Além das varas judiciais. Então, eu falo, quem entra em leilão, os novos leiloeiros, é assim, não é uma profissão fácil. É uma profissão que hoje é altamente especializada. Você vai pegar a gente que está lá na frente já. Você vai correr atrás, mas você consegue seu espaço. Eu conheço muita gente que começou recentemente, já vem tendo sucesso, sabe? Não desanimar nunca, sempre investir no seu negócio. Eu destacaria também aí, Edu, para contribuir com essa tua resposta em relação aos colegas, que é preciso mudar o pensamento em relação ao nosso comprador, né? Quer dizer, o atendimento ao comprador, que antigamente nós não tínhamos uma visão de mercado de atendimento ao comprador, a gente não tinha uma visão de acolhimento desse comprador, ele era um comprador de outro jeito. Hoje, se você quer trazer o consumidor final, a amiga da gente, o amigo que quer comprar um carro, você tem que tratar o cara diferente, porque o comprador, ele... Fala. Hoje o que nos difere entre leiloeiros é um lance a mais. Um lance a mais que você consegue, isso vai fazer diferença no seu resultado, na sua performance, entendeu? Então, isso que você está falando é perfeito, é óbvio, né? Ou seja, leilão é serviço, e serviço é atendimento. Então, quer dizer, da mesma forma que você fala, você tem o vendedor, você tem que cuidar de processos, né? Estabelecer processos para que ele tenha uma satisfação com o leilão do começo ao fim, não só com o valor de venda, né? Do processo inteiro. Você tem que entender que você está fazendo esse processo, às vezes, com um sujeito, para o Nerso da Capitinga. O Nerso da Capitinga, às vezes, tem que entrar nesse processo e não tem clareza disso. Né? Quer dizer, é verdade. E às vezes o cara teima, ele acha que é do jeito dele. Então, tudo isso que você faz, você enfrenta, às vezes, resistência. Você vê cara chateado, cara bravo. Você, não, porque eu vim aqui, eu quero retirar agora meu lote. Não, meu amigo, não é assim. Você enfrenta isso. Na hora que ele vê, no final das contas, a coisa funciona. Tem que funcionar. Que eu falei, não tem jeitinho, não tem nada disso. Então eu falo, o leiloeiro hoje tem que estar preparado para agregar serviços. Não tem mais leilãozinho que eu vou lá, bato o martelo e ganho 5%, eu viro minhas costas e vou embora. Entendeu? Cara, aqui tinha, falar do leilão judicial, que é aliás, amanhã eu vou ter uma live com o Elcio falando... amanhã tem um professor aí, né? Tem um professor, vamos bater um papo amanhã sobre leilão judicial, que eu acho que vai ser muito falado nos próximos dias, mas com você tinha os leilões de imóveis, tem um mundo de coisa, mas é uma hora só. A gente vai fazer outras, tá? Eu acho que o papo é bom, vamos ver depois aí que a gente vai pôr isso no YouTube. Cara, eu queria te agradecer e tu tem aí exatamente mais 2 minutos agora para finalizar, dar o teu recado para todo mundo. Só fala um pouquinho, se você puder, dentro desse tempo,
Como é que você acha que leilão pode ser importante para a retomada brasileira? Eu entendo que a gente tem uma responsabilidade brutal em ajudar o país, em ajudar as pessoas. Como é que você vê isso? Vicente, é que eu estou dizendo, nós estamos num momento agora que é muito importante. Obviamente tem setores que vão demorar mais para recuperar, né? Entretenimento, eventos, etc. Mas eu falo o seguinte, as empresas, a gente tem visto muito pedido de recuperação judicial e falência de pequenas empresas principalmente, mas a gente até entende que os credores hoje vão ter um entendimento de dilatar prazo de pagamento, porque hoje não tem vantagem nenhuma você sair falindo todo mundo, você sair dispondo dos bens de todo mundo. Então eu falo assim, para quem vende é uma oportunidade excelente para fazer caixa. E para quem compra, Vicente, é uma oportunidade única. Hoje a taxa de juros do Brasil, Selic 3% ao ano, se você aplicar R$10 mil, em um ano você vai receber R$230 mais ou menos de aplicação. Ou seja, hoje a pessoa vai ter que empreender, ela vai ter que colocar o dinheiro dela no mercado, vai ter que comprar e vender bens, essa economia vai girar. Então, nosso mercado, para quem compra, é uma excelente oportunidade para ele estar comprando, reformando um bem, vendendo. Ele vai fazer um lucro, fazendo um lucro com certeza maior do que ele fez, do que seria esses R$200 no ano. Então, eu acho o seguinte, e quem vende também é uma oportunidade. Tem muita empresa que não tem feito leilão atualmente porque diz o seguinte, eu não vou fazer leilão agora porque minha mercadoria não vai vender bem. Não, é o contrário. Eu vou te dizer que nós temos alcançado resultados excepcionais, até que nem eu esperava assim, mas estou dizendo, é falta de mercadoria. Ou seja, o Brasil está funcionando, os afetados aí pela pandemia, né? E são estados grandes, claro. Estados compradores, Paraná, Minas Gerais, Goiás, são estados muito compradores. Então, eu falo, isso tá funcionando o mercado. Quem tá se arriscando a colocar bens em leilão agora, tá vendendo. Você fala, mas não pode ter visitação na empresa agora. Não pode. Então você capricha mais, faz mais fotos. Tem um caminhão lá, tira foto de cada pneu você tira, o detalhe, entra mais no detalhe. E dá segurança para o teu comprador, né, Edu? Foto. E dá segurança para o teu comprador. Você tem que... Se ele tiver um problema, você vai atender o cara. Você vai conseguir dar para ele segurança de que se ele fez um negócio por equívoco, você vai conseguir dar suporte para ele. Isso é muito importante. Eu acho assim, nós estamos vivendo um momento único. Oi. Cara, nós estamos vivendo, só me despedindo aqui, nós estamos vivendo um momento único, a hora de todo mundo se doar um pouco, fazer a sua parte, e o mercado de leilões está aí, vai ser muito importante essa retomada, tanto para quem compra quanto para quem vende. Vicente, obrigado aí pelo convite, sempre é muito bom participar aqui com vocês, um abraço para todo mundo aí em São Luís, que sempre me receberam tão bem, já passando tudo isso eu estou de volta aí, viu? Cara, brigadaço a você, Edu, a todo mundo que participou. Nosso objetivo é esse, cara, falar. E vou te chamar mais vezes, tá? A gente vai fazer mais. Por favor. Eu tô organizando aí um webinar com vários leiloeiros, fazer uma discussão ampla, com um tempo maior. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Vamos meter a cara e vamos falar. Nós somos concorrentes, mas somos, acima de tudo, competentes e temos um compromisso social com o país. Perfeito, muito obrigado, Edu. Obrigado, Vicente. Um grande abraço para você. Tchau. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado a todos que participaram.